Glória a Deus. Meus amados, para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos avançando, né? Avançando, e desta vez já estamos aqui no módulo Daniel e Apocalipse e tivemos a primeira aula. Hoje será a segunda aula. Nós já vimos boa parte, tivemos uma introdução muito boa e eu fiquei devendo aí na última aula, na primeira, né, e última aula que nós tivemos, nós vimos até as características principais. Tá fazendo zoar? E aí hoje nós iremos dar continuidade, como prometido. Nós iremos começar aqui do tópico 7, na página 11, que é da panorâmica, tá? Panorâmica. Vou colocar aqui. Panorâmica. Panorâmica. Teu material recebeu ainda não, né? É porque foi entregue. É isso, deve estar com a secretária. Pronto, então vamos aqui, mas dá para acompanhar. Eu vou situando aqui, né? Dá para a gente acompanhar. Eu vou tentar também usar bastante a Bíblia, aí a gente consegue conciliar. No tópico 7, que fala sobre a panorâmica, ele vai mostrar aqui como se divide, né, algumas divisões do livro do profeta Daniel. E aqui é uma panorâmica do livro, tá? E aí o livro ele tem essa metodologia aqui da forma, a forma literária do livro de Daniel. E aí ele vai dizer que contém uma associação. Ele é uma associação de que maneira? Da autobiografia, porque ele vai falar da autobiografia do autor, né? O próprio autor, Daniel, ele descreve ali a sua biografia. Também ele narra sobre a história do povo de Israel. A gente sabe que foi um período em que o povo de Israel esteve cativo lá na Babilônia, então ele vai narrar sobre a história e, inclusive, não só a história, como diz aqui, também sobre profecia, e profecia em todos os seus aspectos, porque fala do antigo, da profecia já dita pelo profeta Jeremias, né? Também falada pelo profeta Ezequias, a gente vê, aliás, Ezequiel, a gente vê as profecias vindo, por exemplo, lá no capítulo 25 de Jeremias, ele vai traçar sobre isso, sobre o cativeiro. É uma profecia dita anos passados, e ele estava vivendo o cumprimento dela. Mas o livro de Daniel também é um livro profético. Por quê? Porque Deus deu a ele também visões, revelações e profecia para aqueles dias e para dias futuros, né? Tão futuros que ainda tem coisa que ainda nem aconteceu, né? Ainda está para acontecer, né? E então, assim, é uma panorâmica aqui do que diz respeito do livro, né? A sua forma literária, ela tem essa associação no que diz respeito à autobiografia, história e profecia, tá? E na sua forma literária, propriamente dita, ela é apocalíptica. Por que apocalíptica? Exatamente por isso, porque ela trouxe essas visões, os sonhos, a interpretação, as ações de Deus na vida de Daniel para os seus dias e dias futuros. Então é apocalíptico, tá? Aí traz aqui uma subdivisão, né? A, B e C. Na letra A é feita através de sonhos, que foram as revelações que Deus deu para ele, para Daniel. Essas revelações foram através de sonhos, visões e simbolismo. Tiveram vários símbolos, né? Inclusive de animais, né? Então, tiveram vários símbolos. Visa também encorajar o povo de Deus durante o crítico período da história. Encorajar no sentido de que, aqui quando ele fala aqui, encorajar, né? Essa forma literária, encorajar o povo, vou botar aqui, encorajar o povo a quê?
a eles perseverarem, porque mesmo estando vivendo em terra alheia, como escravos, como cativos, mas, todavia, eles estavam, aquela situação estava no controle de Deus. Entendeu? Estava no controle de Deus. Deus estava controlando tudo, não tinha nada fora do controle. Então, ele estava encorajando o povo a perseverar. Persevera, mesmo estando no cativeiro, persevera, porque Deus não nos abandonou. Mesmo estando sofrendo em terra alheia, mudando tudo, mudando nome, mudando idioma, mudando família, tradição, mudando tudo, mas o Deus era o mesmo. Deus de Israel, eles poderiam servir a Deus lá. Interessante, né, que voltar ali dentro um preço das consequências das suas escolhas. Né? As escolhas, exatamente, as escolhas deles. A outros deuses. O povo era idólatra. Mesmo assim, Deus não. Eu estava ali, aquele cativeiro de 70 anos. Deus estava tratando, era. Era, exato. Como se fosse a disciplina. Muito bem frisado isso aí, ó, porque o cativeiro, o período de cativeiro, Deus trabalhou de tal modo o povo que o povo, a sua história toda era idólatra. Toda assim, desde a saída do Egito, quando Moisés subiu o monte Sinai e recebeu as tábuas dos mandamentos, né? E aí, quando ele desce, o povo estava o quê? Idolatrando o bezerro de ouro. Ali começou ali a idolatria. A partir dali, mesmo com aquela matança que teve, mas o povo não abandonou a idolatria, continuaram idólatras, se misturando com outras nações, idolatrando. Então foi muito tempo, até que chegou o cativeiro. É muito bem frisado pelo irmão Zanildo, que no cativeiro Deus sarou isso. Deus arrancou do coração deles a idolatria. Foi algo assim extraordinário que até hoje, ó, aqui foi no ano, aproximadamente o ano 536 a 500, mais ou menos isso, 536, 530, antes de Cristo, antes. Agora soma aí com 2025 depois, mais 536 antes. Dá muitos anos, né? Pois todo esse período o povo nunca mais foi idólatra. De lá para cá. Depois que o povo isso, do cativeiro. Vencido, né? Isso. Exato. Vem depois, exatamente. Aí ele nunca mais foi idólatra. Nunca mais. Tremendo, né? Foi assim, Deus sarou. Foi ali. Foi no cativeiro. Então por isso Daniel está o quê? Encorajando o povo. Encorajando o povo. Ó, Deus não abandonou, não. Encorajando o povo. Porque apesar de estar em terra estranha, longe da sua cidade, muito longe, por sinal. Mas mesmo assim eles não estavam esquecidos, né? Deus estava ali controlando. Então vamos seguir aqui, né? Também tem aqui aí ele diz que foi também escrito para uma concepção de Israel, no tocante ao triunfo do reino de Deus e a sua justiça na terra. Então assim, foi para mostrar o reino de Deus na terra. Deus, ele estava estabelecendo ali, mostrando para toda aquela nação, ainda mais o império majoritário, que o dele era eterno. Pai do Senhor, bom? O pessoal foi com retiro aí, tá tendo retiro. Estava até comentando aqui. Glória a Deus, amém, muito obrigado. Então Deus estava, na ocasião, mostrando o seu poder. E o poder dele, que não era um poder temporário, como os outros reinos, né? Tivemos aí o Egito, tivemos a Pérsia, tivemos os Medos, a Babilônia, propriamente dita, e aí todos eles tiveram o seu apogeu, tiveram a sua ascensão e a sua queda. Todos. Sobe e cai, sobe e cai. E ali Deus estava mostrando o dele, o poder dele, e que o dele é eterno. É engraçado o poder dos outros reinos, né? E era grande, mas realmente começar a ter seu exército, as ferramentas que ele tinha. Isso. Eu sei que tinha as ferramentas de espada. Era.
É o chamado armamento bélico, né? Ou seja, com Deus é diferente. Deus mostrava, usando a natureza, o poder dele, a fé. A fé. Né? Através da fé, sem armamento. Sem armamento bélico. Sem armamento bélico. Sem assim um grande exército. Era. Mostrar que não precisava de exército. Só confiar nele. Tinha experiência de forte, né? Isso aí. Forte, viu? Uma coisa foi É verdade, era mais próximo, né? Era espada, né? Verdade. Quem era bom no armamento de ferro eram os filisteus. Que eram os peritos, né? Dominavam. Eles fabricavam e dominavam bem. Os filisteus. Amedrontar o povo. E conseguiu amedrontar. Era. Tremendo, né? Então, assim, realmente o povo de Israel, o que Deus estava querendo deles, e até hoje, é apenas que confiassem em Deus. Confiar inteiramente, de modo a obedecer. Entendeu? Porque confiar só de boca, ele mesmo falou, esse povo me louva só de boca, só de lábios. Fazer o censo lá em Israel. Quando terminou, ele Foi forte ali, né? De Deus botou na força humana. Seu poder estava aumentando. Era o reinado grande, o exército numeroso, homens de guerra que tinha em toda Israel. Aí Davi manda fazer o censo, né? Manda contar. De guerra, isso. Exato. Verdade, viu? É o auge, né? O auge. É muito perigoso quando o homem está no auge. Muito perigoso. Agora, aí a China fez uma exposição nesses dias, né? Do poderio bélico. Verdade. Três potências, né? A Rússia, China e Coreia do Norte. Os três numa reunião aí. Aí eu fico pensando, né? Sério, Deus quer nada. Né? E Deus determinou os reinados aí, todos os reinados, esses impérios aí, Daniel, Deus vai começar aqui e vai terminar aqui. Está no controle de Deus. No controle de Deus. Ou seja, nós podemos dizer hoje que essas três grandes potências, né, a China, a Coreia do Norte e Rússia, na nossa atualidade, elas podem assim dizer que estão no seu auge, no seu apogeu. Está no apogeu, elas estão, cuidado. Porque, segundo a história, os que estavam aqui em cima, o próximo passo era declínio. A maior potência do mundo, É tipo para dar um chega para lá, né? Para amedrontar também, para dar uma resposta para os Estados Unidos, né? E o Brasil, desse tamanhozinho, quer se meter aí quer se aliar pro lado de lá, rapaz, cuidado, é melhor buscar em Deus. A nossa potência é Deus, o nosso armamento é Deus, a nossa defesa é em Deus, a nossa confiança tem que estar em Deus. Em Deus. A história mostra que aqueles que confiaram em Deus prevaleceram. Salmo 20, verso 7, né? Exatamente, uns confiam em carros e outros cavalos, mas nós confiaremos no Senhor, o Senhor dos Exércitos. É tremendo, né? Então é isso, é a lição que a gente tira daqui, né? Por isso que Daniel estava encorajando o povo. Perceba que Daniel não se contaminou, né, desde a chegada. E olhe que, segundo a história, Daniel já era do palácio, já era de linhagem real, já era, segundo a história, o que presume-se, né, que ele era possivelmente filho de Ezequias. Então, assim, já de linhagem real, já vinha de palácio, já vinha Não é, já era da elite, já era da linhagem nobre. E mesmo assim, lá em cima, no topo, confiante em Deus, com oração, buscando em Deus, tendo fé em Deus, esperando em Deus. Quantas vezes, né?
A gente é tentado, né? A gente. Qualquer coisinha acaba. Qualquer coisinha já quer ceder. Quer ceder. E ele não. É uma grande lição. É igual aquele livro que postou no grupo, né? É o legado dele, meu amigo. Legado. Ele deixou um legado. Moral e espiritual, a integridade dele. Muito forte aquilo ali, viu? Helena Cabral. Helena Cabral, muito bom. Aí nós vamos agora para a divisão do livro. O livro, como a gente já até deu uma prévia, né, na aula passada, alguns cursos, inclusive, ou alguns teólogos, eles dividem em 2 grupos. Aqui nós vamos dividir em 3, que tem também uma grande leva de teólogos que divide em 3, na página 11, né? Divide em 3. Os que dividem em 2 partes, 6 e 6, do capítulo 1 ao 6 e do capítulo 7 ao 12. É assim, a divisão. Aqui a gente divide em 3 partes. A primeira parte é do capítulo 1, que a gente até falou já na aula 1, eu vou até ser bem breve aqui, porque nós já falamos. A primeira parte é do capítulo 1, que é escrita em hebraico, e abraça o contexto histórico do livro, ou seja, é a parte histórica dele, né? Só que essa parte, que ela deixa aí, né? Agora eu já estou na divisão. Deixa eu botar aqui. Divisão do livro. Aí vamos aqui, 3 partes. A primeira parte, ela é o capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, que foi escrito em hebraico. A gente falou aqui na aula passada, só dá uma pincelada. A segunda parte, ela é do capítulo 2, versículo 4. 2, versículo 4, até o capítulo 7. E a terceira parte, e aqui foi escrita em aramaico. E a terceira parte é o capítulo 8 ao 12, que voltou a ser escrita em hebraico. Aí, na primeira parte, a hebraica é o contexto histórico, né? Já na segunda parte, já vem a elevação e a queda de 4 poderosos reinos sucessivos, né? Sucessivos. Foram reinos que subiram, caiu, subiu e caiu. 4 na sequência, sucessivos. Do capítulo 2 ao 7. Foi escrito em aramaico. A justificativa para que tenha sido escrito em aramaico é que era específico para aquele povo, que era de linguagem mística, né? A linguagem mística. Um povo hebreu, mas eles foram educados para perder a sua identidade, a sua origem, esquecer, trocar de nome, de idioma, de cultura, de tudo, e foi inserido neles outras nações. E aí, junto a elas, vieram, posteriormente, já estava ali o povo caldeu, já era nativo, o povo caldeu. Entretanto, posteriormente, vem os medos e os persas. Então, ali a língua que era utilizada para essa época era o aramaico. Inclusive, há quem diga que Nabucodonosor, ele falava tanto
a língua caldeia quanto aramaica, né? E um se arrisca em dizer que ele também falava hebraico. Mas é mais assim, fica mais evidente a língua caldeia, que é a própria nativa, e a aramaica, né? Assim, aí os críticos falam que ele não falava aramaico. A aramaica era os que vieram e tomaram o reino, né? Porque era a língua os medo-persas falavam assim. Entretanto, se a gente for olhar nas cursões dele, eram cursões longas. Pode falar. Então, essa língua do aramaico, ou seja, a gente vê na história de Silvê, Foi nessa época dos medo-persas. Os medo-persas. Só que os medo-persas falavam, mas aqui no capítulo 2 ainda não estavam eles. Eles ainda não estavam. Então, como que tinha a linguagem aramaica aqui se ainda não era o período medo-persa? Entendeu? Aí a justificativa é que o Nabucodonosor falava. Era que ele falava também, essa língua aramaica. Mas era a língua do povo lá dos medos e dos persas. Era, isso. Também pode ser como o Babilônia foi por muitas cidades. Exato. Ter levado algumas Isso. alguns cativos que falavam O aramaico, exatamente. É tanto que aqui a gente não vê Daniel, ele poderia muito bem ter escrito na língua caldeia, né? Na idioma dos caldeus, ele não escreveu. Escreveu na aramaica. É a língua do povo babilônico. A caldeia, né? Como o povo se misturou dentro Exato. Várias nações, aí prevaleceu o aramaico. Foi 70 anos, né? 70 anos mesmo, você aprende nem que não queira. E assim, o pessoal vão para São Paulo, passa uma semana, já volta falando todo porta, não sei o quê. Imagina, 70 anos num local, aprende rapidinho, né? O pessoal vão para o Rio de Janeiro, no final de semana, para o Rio de Janeiro, volta chiando. Ai, só tosanildo mesmo. Então vamos aqui. Aqui é a justificativa, né? A divisão. Vamos avançar. Aqui a segunda parte do livro, aqui é as três partes. Primeira parte, segunda parte. Aqui na segunda parte do livro, vai descrever no capítulo 2, porque veja que ele pega do capítulo 2, do versículo 4 em diante. Capítulo 2, versículo 4, ele vai descrever sobre a ascensão de Daniel na corte babilônica. Daniel chega, aí é estabelecido aquele jejum, e daquele jejum é colocado para os jovens, né? Para que eles possam comer das iguarias do rei. Aí Daniel, com seus amigos, se recusam, mas propõem um outro alimento, né? Que é comer legumes. Então eles se afastam do grupo, e foi por um curto período, né? 10 dias só. Bem pouquinho tempo. E já foi o suficiente para eles apresentarem mais fortes, mais belos, mais robustos. Legal, né? Já ensinando a dieta. Mas ali não foi só legumes assim, né? Ali era a mão de Deus. Propósito divino ali. Vai, passa 10 dias só comendo legume para ver se tu fica mais forte, mais robusto. Né? Fica mais saudável. Mas ali precisou ser a intervenção divina, foi propósito divino. Você vê, né, que não tem nada a ver, né? Foi Verdade. consagrado aí. Mas uma coisa espiritual. Tem um Os caldeus, aí para lá do Daniel, privilégio. Era uma honra. Era. Mas ele sabia o que espiritual. Certeza. Aí tem uma festa muito isso. E fica. O sentido espiritual ali é grande. Verdade. O irmão, conversa com o irmão lá de Fortaleza, ele é subordinado. E não ele disse, sabe? Se a gente jogar contra. Tem outro pensamento aí, nesse sentido que o Paulo fala, se a gente orar, né?
A gente não pode generalizar, né? Porque não é nem assim só generalizar, é banalizar o poder da oração. Para dizer assim, não, eu vou orar e Deus vai... Não, calma aí, porque tem coisas que Deus mesmo falou lá no Antigo Testamento, ele disse, ó, não pega, não faça nada disso, porque aquilo é anátema. O que é anátema? É maldito. Então, assim, será que Deus estava limitando o seu poder? Ele não poderia transformar aquela maldição em bênção? Poderia, mas se ele estabeleceu que era maldito, não pegue. Vou fazer entendeu? parágrafo de Macedo, Paulinho, né? Como fundamento, né? Isso. Não discernir no corpo. Fracos e doenças não se tornam, né? Aham. Se para comer daquilo que é consagrado ao Senhor, a gente tem que ter sabedoria, tem que ter digno, né? Isso. Maldito. Pois é, tem que ter discernimento, né? Isso é verdade, viu? Tem. Ou seja, Daniel ali, ele não quis se contaminar, né? Por que o termo diz contaminar? Se era um alimento que para quem era nativo, era um privilégio gigantesco, era uma honra, assim, quase que indescritível. Porque um cativo, que era o quê? Escravo, veio cativo de outra nação, estando lá no império que estava com todo o seu apogeu ali, todo o seu poder, poderia dar ordem para matar eles, para escravizar eles, para degolar, para arrancar um olho e deixar aleijado, para qualquer coisa. E de repente colocar vocês na mesa de honra para sentar e comer a comida do rei. Como eles poderiam dizer, rapaz, aqui está melhor do que na minha terra. Lá quem era eu lá, e aqui eu estou comendo na mesa do rei. Rapaz, por isso que, assim, não é por isso, né? Eu estou só usando força de expressão. Mas lá na Babilônia o negócio estava tão bom de um jeito, que o povo, quando Ciro liberou o povo, nem todos quiseram voltar, não. Quiseram mais voltar, não. Ficaram, foi lá mesmo. Entendeu? Por quê? Porque estava acomodado. Estava bom. Tá bom demais, vou voltar para lá fazer o que ali? É minha terra, eu sei, mas o que eu vou fazer lá? Ou seja, perderam totalmente o sentido, o propósito. Ficaram alienados diante das propostas que o mundo ofereceu. Sagaz, astuto. Misericórdia. Quer dizer que no evangelismo tu abordou um colega teu e aí ele era da igreja e estava afastado. Aí ele disse que lá no mundo estava melhor do que na igreja, quando ele estava na igreja. Alienado total, né? Isso. Exato. Com certeza. A oferta que o diabo propõe, ela é atraente, ela é interessante. Fica assim, veja com Balaão, Sanbalaque mandou presentes, mandou gente de autoridade, governantes, pessoas de autoridade, ir levando presentes, entendeu? Aí ele ficou, rapaz, olha, aí, peraí que eu vou falar com Deus. Foi falar com Deus. Ele agiu certo ou não? Agiu, tá certinho, foi falar com Deus. Deus respondeu. O que Deus disse? Não, né? Beleza, aí ele, não vou poder ir não, Deus não autorizou. Pronto, acabou, se encerra ali. Só que o rei perseverou. Aí o rei mandou o quê? Gente mais importante e mais presentes. Além dos primeiros, mandou mais, coisa assim que, meu Deus, agora não é essa aqui. Para o rei, ele pensou o quê? Não, é porque aqueles que eu mandei era fraquinho. Eu vou mandar agora gente da alta, elite. Gente assim que, imagina agora essa proposta do rei para Balaão, imagina para nós. Considere o rei Sanbalaque, Satanás, as pessoas importantes que ele manda
as relevantes para nós na sociedade, gente da alta. Se for questão de autoridade, ele manda aí um ministro, manda um desembargador, manda alguém importante, o prefeito manda na sua porta, né? Segurança. Segura tudo, e com presentes, com oferta de emprego, com oferta disso, daquilo outro, ou te dá tanto, ou te dá tanto. Se for no termo relacionamento, manda aquelas mulheres que parece mulher de filme, você olha assim, meu Deus, como é? E ela tá dando bola pra mim? Rapaz, eu tô assim mesmo, eu tô com essa moral toda. A pessoa fica logo assim, tá entendendo? Cuidado, porque é a proposta de Sanbalaq, entendeu? Aí, ele sabe. Ele tenta uma vez, ele desistiu, não, ele tentou de novo. E aí na segunda foi maior, entendeu? Foi maior. Já aconteceu comigo, antes de eu aceitar Jesus, eu passei 4 anos pelejando só para vir para a igreja. E aí nesses 4 anos, muitas coisas aconteceram, muitas. Coisas que eu idealizava para mim, que nunca tinha dado certo, começou a dar certo. Por que deu certo? É bênção de Deus? Não, era o diabo botando para eu não ir para a igreja. Para eu me entreter lá, para eu me distrair lá e me ocupar. Não ter tempo de vir para a igreja. Aí depois mandou mulheres que eu nunca na minha vida tinha visto, mas só mulherão de cinema. E uma delas, ela mesma falou, ela disse que ela trabalhava na época, né, trabalhava na TV Diário, e ela disse que eu fiquei com a amiga da amiga dela, que essa amiga falou muito bem de mim, ela pediu o contato e foi atrás e me achou. É ou não é laço do inimigo, meu amigo? Da amiga que trabalha na TV Diária, a mulher vê, meu Deus, essa mulher, eu tô com essa moral toda, o que ela viu em mim? Ela, não, tu ficou com amiga minha, não sei o quê. É laço, meu amigo. Isso tudo para quê? Para eu me distrair, me entreter, me ocupar e perder o foco, não ir atrás da minha bênção, que era quem? Cristo. Ele faz isso. Nunca nem olhou, desse jeito. Olha aí. Tá vendo aí? Tá dando agora? Exato. Foge que é laço, chuta que é laço, né? Entendeu? É isso. Aí, nesse sentido, Balaão, no caso de Balaão, né? Só um parênteses que eu tô abrindo aqui rapidamente. Balaão ficou encantado. Meu Deus, agora o negócio é mais presente, gente de maior autoridade. Peraí, que eu vou falar com Deus. Ah, meu amigo. Aí ele já errou, né? Ah, mas não tem que falar com Deus? Tem, mas Deus já tinha falado? Me pergunta se Deus é homem que minta, ou filho do homem para que se arrependa. Não. Deus é homem de 2 palavras? Também não. Deus não já tinha falado? Não disse não? Então é não. Sustente. Segure, seja forte. Aí ele voltou para falar com Deus. Aí Deus disse o quê? Vai. Vai. Qualquer um de nós, na situação de Balaão, teria ido também. Porque Deus mandou. Deus não mandou? Foi Deus ou não foi Deus que disse para ele ir? Foi. Só que ele esqueceu que primeiro Deus tinha falado não. Foi 2 vezes, foi. A primeira Deus disse não. Aí na segunda Deus disse sim, vai. Por quê? Porque Deus viu o desejo do coração dele, estava muito encantado com aquilo. Vai para tu ver o que vai acontecer. Pode ir, vai. Aí Deus não deixou ele amaldiçoar o povo. Na hora que ele abriu a boca para amaldiçoar, saía a bênção. Aí Sanbalaq endoidou. Não é assim não, peraí, é esse monte ali. Vamos para outro monte. Aí levou ele para outro monte. Aí no outro monte ele fez um sacrifício, traga tantos bezerros, tantos tudo, trouxe, fez o sacrifício, na hora que abriu a boca, saia a bênção. Não é assim não, vamos para outro monte, vamos para outro lugar. Entendeu? Deus não deixou. Aí Balaão foi envergonhado. Tá entendendo? Então assim, só para você ter noção que Deus, ele zela pelo seu povo. E o inimigo, ele é sujo para lhe oferecer propostas. Oferece. Até para Jesus, meu amigo, né? Muito bem lembrado. Então assim, Daniel e seus amigos estavam em uma terra longínqua, estranha, uma terra de outros povos, mas era o povo da potência da época. Potência, era tipo assim, eu vou me embora, sei lá, para um país muito rico, de primeiro mundo. É tipo isso, né? E aí chegando lá, eita, com lugar bonito, olha, rapaz, que negócio... Eita, que eu estou melhor, mesmo sendo cativo, mesmo sendo escravo, estou melhor do que na minha terra. Mas só que não se iluda.
Porque isso é embaraço para fazer você perder o foco, entendeu? Não se iluda. Aí o que eles fizeram? Se recusaram com a proposta de comer as iguarias do rei. Olha que não era qualquer comida não, meu amigo, era a comida do rei. E eles se recusaram, entendeu? É, né? Foi sozinho. Ele é casado, recebeu a proposta para ir para a Europa e foi sozinho. Já tá errado. Queda na certa. Não tem outro. Pensei nem terminar a história, né? Tá separado agora. Ele ainda tá lá e ela para cá. E separado. Pois é. Tem que ter cuidado com essas propostas. Enfim, aí tudo isso foi o quê? Deus de olho, porque Deus que permitiu, Deus não profetizou? Deus não falou na boca de Jeremias, lá em Jeremias 25, Deus falou. Então se Deus falou, Deus sabe, Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Até das coisas, é uma coisa que eu tenho aprendido com Deus ultimamente, pouco tempo, é questão assim, de um ano para cá. Deus me ensinou que nas coisas certas e as erradas, para nós, Deus está no controle. Ele está no controle de tudo, tanto das certas quanto das erradas. Ah, mas deu errado. Não se preocupe não, Deus está no controle. Deus sabe por quê. Entendeu? Ele sabe. Não se preocupe não. Você pode não estar entendendo agora, mas já você vai entender, você vai agradecer a Ele. Aí dá glória a Deus, Senhor, obrigado. Porque eu não, naquela época eu nem enxerguei. Deu errado lá atrás, você manda deu certo agora. Foi. Lá atrás deu errado. Era. Afundado, talvez não estava nem na presença do Pai, porque sempre o propósito de Deus é nos conservar na presença dele. Exatamente. Porque o zelo de Deus é por nós, para a gente se manter na presença dele. É isso. Ele jamais vai botar alguma coisa pra gente cair. Jamais. Ele não bota nem além das nossas condições, do que a gente pode suportar. Entendeu? Qual é o pai que vai botar um saco de cimento na cabeça do filho de 10 anos de idade? Sabe que ele não aguenta? Vai botar pra quê? Entendeu? Não bota. Então é nesse sentido. Então isso aí serviu de quê? Para aprovar Daniel. Aí foi a ascensão de Daniel aí. Logo no começo. Mal chegou, 10 dias de jejum ali, de propósito. Deus já, acendeu ele. Né? Botou ele no lugar de destaque. Né? Bem ligeirinho, foi rápido o negócio. E aí no capítulo 3 vem o grande livramento dos jovens hebreus na fornalha do rei. Isso aqui é interessante porque... Deixa eu botar bem aqui. Livramento, né? No capítulo 3... Aqui. Os jovens... 3 jovens receberam o livramento. Aí eu pergunto, o livramento foi na fornalha ou foi da fornalha? Vou botar bem aqui assim, foi... Dá pra ver, dá? Tá muito apagadinho, né? Exatamente, da fornalha ou na fornalha. E aí, o livramento foi aonde? Foi da ou na? Foi na. Se fosse da fornalha, eles não teriam nem entrado. Entendeu? Livrou da fornalha. Ele não tinha nem entrado. Mas como Deus livrou na fornalha, Deus permitiu que eles entrassem na fornalha. Eles entraram na fornalha. Foram lançados. Primeiro, eles foram pegos em flagrante. Depois que foram pegos, foram levados até a presença do rei. Foram postos em humilhação, para todas as nações que estavam ali verem eles, os criminosos. Aqui eles. Aí botou para tocar de novo a sátara, os instrumentos, né? Botou para tocar.
Quando botou para tocar na frente de todo mundo agora, viu? Agora não era mais no meio do povão, agora é aqui na frente. É muito, né? Quando você está na frente, é diferente, viu? Todo mundo tá ali vendo, e o povo estão na expectativa. E aí, quero ver agora, sabe, permanecer de pé, ou se tu vai se dobrar, né? E aí, na frente de todo mundo, vou tocar agora, e na presença do rei, na presença das autoridades oficiais, dos soldados, do povo, de todas as nações, todas as línguas e tribos. Era muita gente, era muita gente. E eles lá, ó. Eita, minha, né? É pra glória de Deus, não é não? Qualquer um, rapaz, nessa hora que bota o crente à prova. É na hora que está a vida dele em risco, na hora que está o emprego dele em risco, na hora que a proposta vem que se ele não fizer, ele perde o emprego, se ele não fizer, ele é botado para fora, é humilhado. É nessa hora. Quero ver se ele glorifica a Deus. Entendeu? Meu amigo, servir a Deus, meu amigo, não é só Bíblia embaixo do braço, para a igreja, cumprir minhas 2 horas de culto, que às vezes nem é 2 horas porque chega atrasado, ou quer sair mais cedo. Se passar de nós já está reclamando, não dá nem 2 horas, né? Não é só isso não, se fosse só isso aí era bom demais. Não é só isso não, é aqui, ó, nessa hora aqui. Não é só eu, não. Exato. Servir a Deus, eu Que está em volta. Eu tenho. Isso é verdade, viu? Ninguém. Do mais rico ao mais pobre, todos precisam de alguém. Um corpo. E bem ajustado. Né? Exatamente. Né? Seguir a paz com todos. Ah, não, é só os que é da minha congregação. Os outros, isso aí, não é assim não, é com todos. Nem vi. É para amar o inimigo. É amar. Né? É o desafio de ser crente, meu amigo, é esse. Desafio. Mas é prazeroso. Prazeroso. Quando você se dispõe e abre mão de tudo aquilo que não agrada a Deus, lhe agrada, mas é tão bom, mas não agrada a Deus, então tire, pode tirar, confie. Meu amigo, você vive bem. Perdoar e amar a pessoa, né? Exato, várias vezes. Não parece que tira esse peso. Tira. Quando você libera o perdão, sai aquela carga. Você sente caindo barreira assim, ó. Bum. Eu não convertido, eu passei uma desavença com o cunhado meu. Só passou a noite de cobrando. Não duvidei que eu consegui pegar o outro. Aquela cobrança, né? Aquele peso de o coração vai estar inchado. Aí, meu Deus. A primeira coisa, eu fazia pedir perdão nele. Ele estava errado. Ele estava na minha razão. Na tua razão. Na ótica humana, ele estava errado e ele deveria vir pedir perdão, né? Exatamente. Mas na ótica espiritual, o Espírito Santo te cobrou. Perdi a razão, não. Quando eu me alterei isso. Quando eu me alterei, eu perdi minha razão, né? Deus, crente, não é crente. Exato. Aí, mesmo assim, eu fui. Perdão, ele me perdoou. A gente se abraçou. Mas foi bem que, assim, tirado assim, 10 sacos de cima da pensa. Glória a Deus. É tanto para a gente como para a pessoa. Os dois. Né? E quem está perto. Jesus disse que a Bíblia diz Foi. Acumula brasa sobre a cabeça. Exatamente. Brasa sobre ela que vai ficar encucada assim. Como é que pode? Aí, um dia ele sofreu um acidente gravíssimo. Caiu de cabeça com o caminhão. Eita, Jesus. Trabalho dele. Aí a minha irmã passava o dia lá no Jovem dele. Passou o quê? Foi mesmo. Aí à noite a minha irmã, nem da família dele tinha para ficar com ele. A minha irmã falou: você vai pro corpo. Tu foi lá? Passou a noite no hospital com ele. Uma semana. Uma semana? Toda noite eu ia. Chegava pra lá, pagava o do meu bolso. E ia pra lá ficar com ele lá. A noite mais ia trabalhar. Olha aí. Hoje em dia eu sou meu amigo. Eu não tenho nada. Glória a Deus. Contra ele, não tem nada contra mim. É bom, né? É prazeroso. É prazeroso, é. É prazeroso. Não, de ser fácil. Porque
Para mim é muito difícil, porque eu fui ensinar desde pequeno a pagar o mal com o mal, né? Dar o troco, não levar desaforo para casa. Exatamente. O legado que o meu pai teve, né? E não perdoar. Aí foi. Ali, o caixão não perdoar. E não perdoar, já trazido do pai. Foi uma coisa muito grande. Quando eu conheci a palavra de Deus, isso aí foi um confronto que eu tive com o Espírito Santo para poder libertar isso aí. Tu deu trabalho Espírito Santo, O Espírito Santo tem que trabalhar muito. E a renúncia, a gente tem que renúncia. A gente diz assim, eu tô orando para Deus tirar isso aí. Não. É você. Deus já nos capacitou, eu vejo assim também. Deus já nos deu. Agora é a sua vez. Ele não vai tirar do seu coração o outro. Não. A gente tem que tirar. A gente tem que se abrir assim, ó. Senhor, eu me desarmo. Eu me entrego. Eu me rendo. Eu digo por experiência própria. É assim. Você fica agarrado ali naquele orgulho. Eu não abria mão, não jogava fora. Mas a partir do momento que eu abri mão, eu renunciei, aí. Vou dizer que a pessoa falou comigo aqui, eu não me entristece. Não se entristece, não. Isso aí, irai-vos e não pequeis. Mas já aconteceu. Tudo bem. Mas não deixe o sol pousar sobre a sua ira. Eu sou feliz escondido do caralho. Não, só que faço negócio com ela mais. Não faz, mesmo jeito, segue. Segue, mas exato. Negócio, aí já. Negócio à parte. Amizade como é que chama? O ditado amizade, negócio à parte, coisa assim, né? Negócio à parte. É mais ou menos assim o ditado. É uma das coisas que tem coisa que Deus quer que a gente. A parcela, né? Porque tem a parte que só Deus faz, mas tem a parte que é para nós fazermos, né? É isso. Várias coisas, vícios, essas coisas. É parte dele, né? Tem coisa que é você que tem que fazer. É isso. E aí aqui, ó, o livramento de Deus livrou os jovens na fornalha, lá dentro, né? Permitiu que eles fossem identificados, permitiu que eles fossem levados até a presença do rei, permitiu que todo mundo ali mesmo, ali podia dizer assim, né? Na hipérbole, dizer que era todo mundo, né? Aí estava ali olhando na presença do rei, na presença das autoridades, na presença dos oficiais, tudinho. Sob ameaça e tudo, estava lá. E eles, mesmo assim, se mantiveram firmes. O rei mandou tocar, pode tocar, tocou. Na hora que tocou, que todo mundo se dobrou, pum, eles permaneceram de pé. E aí o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ficou muito furioso, foi não? Ficou com muita raiva, a gente endiabrada, mano. Decreto, era. Foi uma afronta na frente de todas as nações ali, né? Meu amigo, ali, os nobres, tudo. O orgulho do rei ali, meu amigo, foi botado à prova. Foi afrontado, o rei foi confrontado por 3 jovens corajosos e ousados na presença de Deus. De cumprir. Não podia revogar, nem ele podia revogar. Meu amigo, é isso. Estamos nós dispostos a isso aí, né? Na frente das autoridades, se manter ali, servo de Deus, compromissados. Meu amigo, a gente vê cada coisa, principalmente na justiça. Na justiça a gente vê testemunhas que o cliente diz assim, ei, doutor, é crente, mas esse cara é obreiro na igreja, junto comigo, mano. Nós somos obreiro, mano. O cara veio testemunhar contra mim, mentindo, mano, defendendo a empresa. É vergonhoso, meu amigo, não é não? Eu acho. Eu acho vergonhoso, mas muito, mano. O cara nem treme, nem treme. Enfim, deixa pra lá, isso aí é lá fora. Aí aqui o capítulo 4, vem a loucura temporária de Nabucodonosor como castigo divino. Aí Deus já pesando a mão, né? Já pesando a mão ali, a arrogância dele, a grandeza dele, se sentindo o dono de tudo. Aí Deus pesou a mão ali. Aí vem aqui no capítulo 5, o banquete de Belsazar.
e o fim da Babilônia, lá no capítulo 5. Vem um fim, olha como durou pouco, né? Assim, teoricamente, que no livro, né? Durou pouco, não foi tão pouco, não, mas durou pouco. E aí vem o fim do banquete. E aí nesse banquete aqui, uma vez Deus me deu uma mensagem, nunca mais eu esqueci. Aí, mas eu sou sempre edificado nela, a gente fica ruminando, né? A gente fica ruminando a palavra de Deus, aí eu fico sempre edificado sobre os utensílios da casa de Deus que o rei mandou trazer. Nabucodonosor pegou, não foi? Pegou os utensílios e deixou guardado lá. E aí nessa festa, no banquete do rei Belsazar, ele pegou os utensílios para usar na festa dele. Ora, meu amigo, aí foi uma afronta. Ele pegou os utensílios para usar na festa dele, aí ó, acabou-se, tchau. Depravação total, usando as coisas consagradas a Deus, que era da casa de Deus, né? De uso exclusivo para Deus. E ali, aí a mensagem que Deus me deu é que aqueles utensílios ali estava representando quem? A nossa vida. Nós somos os utensílios da casa de Deus. Nós aqui somos exclusivos para o uso de Deus. Tá entendendo? Tem a mobília? Tem a mobília. Os utensílios que trazendo para hoje é nós que exato. E que nós, foi a aplicação da mensagem, na verdade, foi a aplicação, né? E nós devemos estar a serviço de Deus e não do mundo. Não para promiscuidade, não para festa mundana, não para as coisas mundanas. A gente não pode se misturar. Veja que os utensílios foram tirados de lá, mas estavam guardados. Até ali, beleza. Mas quando ele tira de lá e bota para usar na festa dele, aí o negócio pegou. Né? Aham. Eles cantavam na igreja, eles são Aí começaram a cantar Ixi, foi. E filmaram ele para a rede social e estava fazendo sucesso. Música mundana já. Eles eram crentes, cantores, e saíram da igreja e foram cantar música mundana. Aí estava fazendo sucesso, né? Fazendo sucesso na música mundana. Aí eles uma parte de uma moto. Me recorda onde é o estado. Uhum. Aí o carro estava atrás. Foi. Os dois. Aí eu lá no canal desse. Já que cantar para Deus. Para cantar para o mundo. Pois é. Exato. Né? Não bate bem certinho. E ali, ó, a mensagem que foi escrita na parede, só com a mão, só um pedacinho da mão ali, escrevendo na parede, que é Deus ali, né? Deus fez. Aí, e Deus é tão bom que permitiu o rei ver, né? Ele viu a mão, né? Viu a escrita, só não entendeu nada. Ou seja, o mundo não entende o que Deus faz para nós. Ele não entende. Para ele é loucura, isso é doidice. Mas chamou Daniel interpretou. Né? Daniel entendeu e passou o recado. E ali a mensagem que Deus estava dando para o rei, que Mene, Tekel e Parzim, né? Que o que mais pesa, pesado fostes e foste achado em falta. Ou seja, o que é isso? Um dia tu já foi alguém, mas hoje tu não é nada. Né? Um dia tu já foi importante, mas hoje não é nada. Já pensou, meu amigo? É pesada, não? Aí o final do recado é que Deus tomou o teu reino, tomou Deus o teu reino, né? E deu aos medos e aos persas. Tirou a vida dele. Entendeu como é? Então assim, nós precisamos ter esse discernimento. A obra de Deus, meu amigo, as coisas de Deus, elas, se você fez uma aliança com Deus, saiba que está valendo. Está vigente, está escrita no céu. É por isso que eu não me esquivo. Claro que a gente falar de nós mesmos não é muito legal não, né? Mas assim, se eu faço um compromisso com Deus, eu abraço a causa e vou. Tanto faz se vai 10, se vai 20, se vai 100, se não vai ninguém. Eu fico foi com Deus. Entendeu? Se foi com Deus, eu sigo. E a mesma alegria, mesma empolgação, mesmo ânimo, mesmo vigor. Se tiver 1000, amém.
Se tiver ninguém, amém também, todo no mesmo pique. Mesmo pique. Tem reunião de oração. Aham. Jesus estando lá, Pronto. isso aí que importa. Importa. Pronto, perfeito. Se a TV, ele está na reunião de oração só, ele já sabia. Eu falo ele e é por Jesus também. Aham. Na igreja ninguém vai Desse jeito. orava ali. Ia, e vai. Né? Cristão, Pronto, é o que basta. É o que basta. E aí no capítulo 6 vem o livramento milagroso, né, de Daniel na cova dos leões. Aqui já era outro rei, né? Um rei que teoricamente temente a Deus, porque ele via o agir do Deus de Daniel na vida de Daniel. Olha como é importante a gente se preocupar com o que os outros estão achando de nós, qual a mensagem está passando para os outros, né? Entendeu? Com a nossa vida, assim, no cotidiano, o que os outros veem, olha para nós, se eu fizer isso, o que eles vão pensar? Se eu fizer isso aqui, o que vão dizer? É importante. Por que é importante? Inclusive, acho que foi até na escola bíblica de lá, né? Na aula, que me foi oportunizado para falar, a aula que eu dei lá acho que foi a lição 8. A lição número 8 agora, desse trimestre. Aí que era exatamente isso aí, né? De Estevão, a vida de Estevão. A pregação dele e o que os outros falaram a respeito dele, né? O que ele pregava e a mensagem que ele transmitia com a vida dele. Porque perceba que na escolha dos diáconos, quem escolheu não foram os apóstolos, foi o povo. O povo que escolheu, não foram os apóstolos, não. Na nossa tradição litúrgica, quem escolhe é a liderança, né? Lá foi o povo que, ó, isso aqui, ó. Mas qual o critério que o povo usou? Os apóstolos determinaram, né? Pessoas o quê? Idôneas, sábias, cheias do Espírito Santo, aos critérios. Bom testemunho, entendeu? Aí deixou para o povo escolher. Aí o critério é esse. Aí o povo, esse aqui, ó, esse aqui é. E muito provavelmente alguém falar assim, quando alguém apontava, ó, escolhe esse aqui. A outra fala, não, isso aí não. Por que não? Tu não conhece não? Um exemplo aqui, né? Conjecturando, tu conhece não? Não, ele é muito bom, é nada. Não conhece a peça, entendeu? Ou seja, alguém levantou contra. Aí eu te pergunto, esse ainda vai como candidato? Vai mais não. Por quê? Porque alguém levantou contra e mostrou outro lado dele. Aí então eles tinham que procurar alguém que era aprovado pelo povo. Não é pela mãe, pela irmã, pelo irmão. É o povo. Entendeu? Com conduta lá na sociedade, lá conta, e muito. Aí a gente falou sobre isso aí lá. E aí, aqui, no caso de Daniel, se Daniel se comportasse mal, desse um mau exemplo, um mau testemunho, será que o rei estaria compadecido por ele? A nada. Testemunho de as obras, nosso comportamento lá fora, como é que a gente se comporta. Entendeu? Vale muito. Não é só aqui dentro da igreja, não. Vale muito lá fora. Não precisa, exato. Não precisa. trabalhar numa obra E ó que obra, o negócio é estreito, né? cheguei para trabalhar e aí na hora da eleição, né? Aí de manhã, às 9 horas, almoço. Aí por 3 dias, eu não falei com a frente. Aquela brincadeira ali, roda de brincadeira, piadinha, né? Eu não misturava. Aí, um dia nós almoçamos, aí o mestre, ei, tu é crente? Ele me disse, cara, eles Já tinham comentado, já né? tinham comentado entre eles. Aí. Né? Ele achou meu comportamento diferente, né? Ele viu meu jeito diferente. Olha aí. Não me misturava, assim, não ficava com brincadeira, né? Brincadeira mudando, né? E tu levava a Bíblia? Levava. A Bíblia? Levava. Mas eles não viram. Não via tu com a Bíblia, né? Eu entrava numa das casas lá, cara, várias casas na caixa, né? Ficava olhando a Bíblia, não viu.
Aí eles já tinham, foi o terceiro dia de trabalho. Terceiro dia de trabalho, eles já perceberam que tu era diferente, aí perguntou. Tu não disse nada, né? Eles perguntaram, tu é crente? Aí o mestre, o próprio mestre da obra, O mestre da obra que perguntou? é afastado. Aham. Ele é crente, sou. Aí eu não disse, pessoal, é crente. Ou seja, o mestre falou, eu não disse, pessoal, ou seja, eles já tinham comentado antes, Ele é afastado e o meu percebeu, é. E o Albert gosta muito de ter os caras que gostam de brincar. É estreito, é estreito. Trabalha comigo, gente. Aham. Que é crente, quem quiser ser crente, não é. Trabalha com isso uma vez. Comportamento. É, Totalmente pior que o ruim. é, Linguajar, Sim. piada de duplo sentido. isso. Tem, viu? E tem. Passava uma mulher na rua. É, desse jeito. Veio vou levar com pessoas. Pessoas. Mas alguém crente, né? E eu vejo, Pra ver, né? É, meu amigo. Se nós somos humanos, a gente não aprova, imagina Deus, que é santo, Deus, ó, isso, né? mexendo. É. Tá indo aí, ó. E o bom é que tu alerta, né? Tu... A gente tá vivendo uma época. Não é brincadeira, não. É, tá certo. Verdade, viu? Isso é bom. Eu já não alerto muito, não. Eu fico na minha. Mas é importante alertar. Porque assim, como eu sou responsável da obra, Ah, outra responsável da história. obra mestre, Sim, aqui na raiz do lugar nenhum. exatamente, é verdade. O comportamento das pessoas que trabalham comigo, eu tenho que estar. É verdade, Eu é sou verdade. responsável do ambiente de trabalho seu, É verdade. porque se o cara mexer com uma mulher casada e ela for lá contar com ele, ele vai chegar na casa aqui. Quem é o mestre da obra? Exatamente. Ele é o responsável pela obra, recai sobre ele a responsabilidade de chegar e adverter. A gente tem que, em obra também, mas tem que estar obra, né? Verdade. Interessante, né? Legal, viu? Você delegado da área, cobrar E cobrando, deixar o peãozada lá e eu só quero resultado. Tô nem aí o que eu só faço, só quero resultado. Já vi alguns assim já. muita gente, já vi o cara chegar mal, Foi. aquela de peão. De peão. Cada um passou na rua, o cara disse, a mulher chegou em casa, Contou. aí o cara voltou. Só que o médico foi esconder o cara, né? Uma vez. Foi. Aí chegou no outro qualquer hora. Aí. É. Você tá vendo? Pois é. O que acontece? De repente acontece uma tragédia, né? A minha bebedeira dentro de obra, acabar a tragédia, não dá uma passada no outro. Aí. Nas casas, toda sexta-feira, o mestre apoiado aqui, na obra. E o alertado dele, né? Que eu vim dizer o bracinho inteiro, né? Aham. As leis aí, não. Aí acabou uma tragédia. E tinha um rapaz lá que vivia, ele se transformava. Mexia com todo mundo, mexia até com uma vez comigo. Foi. Mas não tá certo, sabe? E hoje chega, e nós nessas caras cá, chega um corretor do cliente, Chega gente pra visitar. aí tá uma notícia aqui, mas perde A moral. moral. É. Ninguém vai chamar pra continuar. E perde mesmo. Aí a merda aconteceu. Se entender lá, tá com a vazada no coxo. Defina essa pega. É. Tá vendo isso? Falei. Acho que foi só isso aí. Só isso aí, é. Exato. Você gravou. É. Você gravou. Com certeza. Então aqui, aí o Daniel, ele prezava também por isso, pelo testemunho que estava dando. É tanto que o rei Dario, ele não tinha nenhum compromisso assim, terreno, com a vida de Daniel, não. Daniel tá certo que era uma pessoa da parte dos governantes também, ele era também da república, digamos assim, dali, da corte, mas o rei, ele poderia substituir, pegar Daniel, não deu, traz outro, bota outro aqui, não, poderia, mas algo em Daniel fez com que o rei observasse nele e visse um comportamento dele diferente do que os demais. O próprio rei notou que os outros colegas de mesma paridade com Daniel estavam tramando contra ele. O próprio rei notou, porque pegaram um decreto do rei
para usar contra o comportamento de Daniel. Entendeu? Pegaram, tipo assim, pegou na palavra, né? Tipo isso, só que tinha um decreto mesmo. E aí pegou contra o Daniel. E aí, ó rei, não é para adorar somente ao Deus, ao Deus que o Senhor estabeleceu, e nenhum outro acima do rei? Então, como é que esse Daniel está adorando ao Deus dele? E aí, a sentença era o quê? Era morte. A sentença era morte. Só que ali foi um atenuante que o rei colocou para Daniel, como punição. Morrer lá pelos leões. Que era para morrer mesmo. A ordem era para morrer. Entendeu? Só que aí Deus fez o quê? Deu livramento. Tem até um hino que eu acho engraçado. Toda vez que eu estou cantando esse hino, nessa parte eu acho graça. Eu acho graça porque é algo assim extraordinário que Deus faz, né? Que Deus faz é algo assim que espanta a gente. Que aí tem o hino que ele diz assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Aí calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Entendeu? Tem travesseiro, aquela juba, foi um travesseiro para ele, né? Deita aí e descansa, porque o leão vai jejuar a noite toda. Aí alguns dizem assim, que é porque Daniel, o leão, ele gosta de carne, mas ele procurou, farejou ali e não sentiu cheio de carne, né? Porque Daniel estava no espírito, né? Aí usa nesse sentido, você está no espírito. Vários leões, meu amigo. E Daniel não era magricelo, não, porque ele era assim, pelo que a gente entende na Bíblia, ele tinha postura, tinha robustez, né? A patada daquela, bota em cima, a pessoa não se levanta mais, não. Calma. Beleza, você não tem calma, confia, mas... O leão, os leões em volta. Os leões em volta, você não tem pra onde sair. O leão no reino animal, não é? Ele crava as unhas ali e arreia a traseira dele, do búfalo. E olha que é o búfalo em pé, com a sua traseira, que é onde está a força maior dele, que ele dá coice e tudo e sustenta o corpo, ele em pé e correndo e botando toda a sua força. Não é só o peso, entende? Não é só o peso, é a força dele. O leão puxa ali e desce. Eita, Daniel ali não dava nem pro cheiro, né? Nem pro cheiro. De grandes predadores, né? Eu gosto. Leão, que é com o osso do búfalo, do animal, Aham. facilidade. Meu Deus. Está mastigando. Misericórdia. Alô, Jesus. Então não tem escapatória, mano. E não era só um leão, era... E aí Deus permitiu, né? Ele entrou lá e o rei não dormiu a noite toda. Preocupado, tá vendo aí? Agora, o que levou o rei a ficar preocupado com Daniel, né? Se Daniel descumpriu um decreto dele, a honra do rei estava em questão. Entendeu? Testemunho dele. Vida com Deus. No caso, quem ficou depois de Belsazar. Na Babilônia foi o rei Dario. Porque assim, a gente vai até chegar lá. Deixa eu ver aqui. Nós vamos chegar lá, mas eu vou antecipar aqui algumas coisinhas. O império que venceu, o império da Babilônia, foram dois, né? Que eram dois impérios que se uniram, os Medos e os Persas, entendeu? Aí os Medos e os Persas. Tinha um que ele liderava lá na Pérsia, e ele designou um para ficar lá na Babilônia. Depois que veio o Ciro, depois que liberou. Exato. Aí o Dario ficou lá na Babilônia. O outro ficou na Pérsia. Entendeu? É assim, porque não eram dois, era Medo e Pérsia. Os dois. Aí eles se organizaram, né? Um fica aqui, outro vai para lá. Igual o rei Nabucodonosor imputou sobre o rei Ezequias
os tributos e que ele ficasse lá em Israel, reinando, era rei em Israel, porém subjugado por Nabucodonosor. Entendeu? Subjugado. É uma parceria. Né? Tu fica aí reinando, tu é rei ainda, fica lá. Mas tudo tu vai mandar para cá. Prestação de conta é comigo. Entendeu? Subjugar. E aí ele descumpriu, aí Nabucodonosor foi lá e arrastou. Levou ele com os filhos e matou lá na Babilônia. Arrancou os olhos matou os filhos na frente dele, depois arrancou os olhos dele. Cruel, né, mano? É doido, é muita maldade assim, mas e Deus no controle. É forte, mas o negócio é estreito. Joaquim, né? O Jeremias, O rei Ezequias foi o que fugiu, né? Ele tentou fugir, aí os soldados pegaram os filhos e pegaram os súditos, né? Aí tem o rei Joaquim e o Jeoaquim, que também foram castigados. Então é bem cruel, pesado assim. Mas para a gente ver a questão do testemunho, né? O Daniel, ele se comportava de forma zelosa, exemplar. E o rei Dario não dormiu, preocupado. E aí, quando foi amanhecer, no amanhecer ele chegou lá, perguntou se Daniel estava vivo. Né? Ele foi lá, né? Teve fé lá. É bênção, né? Aí no capítulo 7 vem a visão dos 4 impérios mundiais sucessivos julgados pelo ancião de dias, que é na visão de Daniel, né? Daniel teve essa visão aí dos 4 animais e na tipologia dos animais sendo impérios mundiais sucessivos julgados pelo ancião de dias, que é no caso aqui Deus, né? Sendo julgado por Deus. Tá? E aí vem a terceira parte são os capítulos de 8 a 12, onde Daniel volta a escrever em hebraico, né? Ele escreveu primeiramente capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3 em hebraico, e depois passou para aramaico, e aqui ele torna a escrever em hebraico, e expor as revelações surpreendentes e visitações angelicais da parte de Deus a respeito de, primeiro, do povo judeu, sobre o futuro do domínio gentio, também sobre o período das 70 semanas, aquela visão que ele teve lá no capítulo 9, e o Messias, e a missão do Messias, e o livramento final de Israel de todas as tribulações no fim dos tempos. Ou seja, é o que vai acontecer, né? A do Messias já se cumpriu, veio a do Messias, e agora é o livramento de Israel, lá no final. Tá certo? Agora vamos para as divisões. Aqui tem as divisões das mensagens proféticas, né? As mensagens proféticas de Daniel. O futuro próximo. No capítulo 2 até o capítulo 7, Daniel profetiza a respeito de 4 grandes reinos. E as suas devidas ascensões e suas quedas. Legal é isso, né? As ascensões e as quedas, na página 12, lá no finalzinho. Agora vamos para a página 13. Acontece que no reinado de Nabucodonosor, de Babilônia, e se estende a profecia. Né? A profecia ela acontece lá no reinado de Nabucodonosor e se estende até o último reino, que é em Roma. Ele começa na Babilônia e vai até Roma. A concretização, né? O acontecimento, a realização, o cumprimento dessas profecias, certo? Tudo isso em forma de simbolismo. Foi aonde? Foi na estátua que o rei havia sonhado, né? A estátua que é chamada a estátua do rei. E aí esse aqui é o futuro próximo. Aí vem o futuro distante. O que é esse futuro próximo, futuro distante? É o cumprimento da profecia. A profecia se cumprindo no futuro próximo, de imediato acontecendo nos próximos anos, e o futuro distante. Não foi para aqueles dias, foi para longos dias depois. Né? Futuro distante, já nos capítulos 8 a 11, Daniel profetiza acerca do tipo do futuro anticristo.
Que aí veio quem? Aquele período lá do interbíblico. Que Daniel presenciou, né? Presenciou, ele vivenciou aquilo ali. Isso. A ascensão e a queda. E a queda, com exceção lá de Roma, né? Os outros ele viu, até as pernas, né? Legal, né? Legal, foi tipo assim um privilégio, né? Por isso, é um dos pontos que ele entra como profetas maiores, pela extensão do ministério. Não é o tamanho do livro, é a extensão do ministério. Por isso que ele entra como profeta maior. Porque foi longo, o ministério dele foi a vida dele. Né? A vida dele. Chegou na adolescência, no cativeiro e saiu já velho, de 80 e tantos anos. 4. 14 a 16, né? Essa fase ali, aproximadamente. Aí bota, esse aí se quiser botar o Ciro, né, fica, né? Chegou no começo do rei da... Foi, assim, não foi no apogeu, no ápice, né, no ápice. Não se desviou, né? Não se desviou. Nabopolassar, teve Nabonido, Nabopolassar, aí o Nabucodonosor, aí vem o Nabucodonosor, que era designada a ele a responsabilidade por exércitos também, né? Chama de cursões para a guerra. Aí, na época da guerra, Nabucodonosor estava na cursão contra o Egito, ia para lá e passava por Jerusalém, e aí subjugou Jerusalém, seguia para o Egito, mas aí nessas idas e vindas aí teve um período que ele se recuou e foi uma das idas para o Egito, e aí num desses períodos de ida e vinda do Egito foi quando o rei Ezequias descumpriu a ordenança de subjugação. E aí ficou insubordinado, né? Aí ele vem e saqueia tudo ali e leva. Aí foi no ano 605, né? Antes de Cristo. Aí no ano 605 ele faz essa primeira leva, é onde vai Daniel, é na primeira logo. Depois vem a segunda leva e a terceira e última, que é onde ele destrói tudo. Aí aqui o futuro distante, lá no período interbíblico já, né? Na verdade, no intertestamentário, né? Pra gente a Bíblia é uma só, mas historicamente ela é dividida em duas, aí eu gosto de chamar intertestamentária, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? E não interbíblico. Interbíblico é como se fossem duas Bíblias, né? E não são duas Bíblias, são duas alianças, são dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Entendeu? Aí eu não gosto de chamar interbíblico, eu gosto de chamar intertestamentário. É mais difícil de falar, mas é o mais coerente. Eu acho mais correto. Aí aqui vem naquele período do intertestamentário, que é o Antíoco IV Epífanes, né? Antíoco é título, né? A gente viu, não foi? Ficou com essa parte. É bom, né? É bom, viu? Eu gosto. Na verdade, eu gosto de... Assim. Os Macabeus, a revolta dos Macabeus, É legal, é muito bom isso, é bom conhecer isso, eu gosto. Aí vem o Antíoco, que é um título, Antíoco IV, era o Epifanes. Esse aqui é o que se entende para a aplicação do cumprimento da profecia de Daniel. É nele. Profanador, né? Isso. Aí diz aqui, tudo e ao mesmo tempo profetiza a respeito do anticristo dos fins dos tempos, ou seja, o futuro distante que ele profetizou do Antíoco, que foi depois, bem depois, e tem o anticristo, que é do fim dos tempos, né, que também fala lá em Apocalipse 13. A profecia que foi tanto próximo como distante. Distante, ele aqui não considerou próximo porque Daniel não vivenciou.
né? Que é o futuro próximo, mas olhando de nós para lá, ele está mais perto, considera também um próximo, né? Só não foi contemporâneo, mas é próximo, realmente é próximo. Só não vivenciou. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho o período. Deixa eu ver se... Supremacia greco-macedônio, egípcio, Pérsia, 400, Sírio, Macabeus, 100 e pouco. Não foi assim tão próximo assim, porque dos Macabeus, o período dos Macabeus foi 166 a.C. 166 a.C., né? Dos Macabeus. E o Antíoco IV, Epifanes, foi cerca de 175 a.C. Antíoco Epifanes. 175 a.C. Até 164. E aqui Daniel era 536. Então, não, assim, era um futuro realmente mais ou menos, né? Não é muito perto, né? Porque dá uns 300 anos aí, né? Do outro, mais ou menos. 536 menos 175, a conta é essa, né? 536 menos 175. Mais ou menos dá uns 300. Menos de 300 anos. Aí nesse distante, ele já fala sobre o anticristo, né? O anticristo. Aí vem aqui uma síntese do anticristo para a gente ver. A apresentação do Cristo e do anticristo. O livro de Daniel diz que aqui na página 13, diz mais sobre o anticristo do que sobre Cristo. Este sinistro personagem aparece mais e mais no livro, desde vagos símbolos como o pequeno chifre, por exemplo, até o título específico de rei e desolador, né? Inclusive Paulo vai falar sobre a desolação, né? Paulo vai falar sobre a desolação. Nas últimas visões. Essa revelação pode ser vista nos seguintes textos, lá em Daniel, capítulo 7, até o capítulo 8, versículo 11. É apresentado como um pequeno chifre, que é simbolizado por chifre, mas refere-se a poder. Só que é um poder pequeno, né? Mas é poder, tem poder, viu? Cujas basófias, jactância, vaidades políticas são julgados pelo ancião de dias. E esse ancião de dias aqui alguns vão tratar como sendo o próprio Deus, outros dizem que é Jesus Cristo. Então fica essa daí, né? E é queimado pelo fogo. Lá em Apocalipse vai dizer que o inferno e o Satanás, o anticristo, eles serão lançados no lago de fogo. Daniel 8, até do versículo 9 ao 25, é visto novamente como um pequeno chifre, de novo, que se opõe ao príncipe dos príncipes, e é quebrado sem esforços de mãos humanas, no último tempo da ira de Israel. Versículo 19. Também Daniel 11, do versículo 36 até o versículo 45, é visto como o rei. Aqui ele está falando do anticristo, que se exalta acima de todos os deuses, tem uma vitória decisiva na terra gloriosa e ama as suas tendas palacianas no Monte Santo de Jerusalém. Versículo 45. Daniel 12, versículo 1 ao 11, o seu tempo para profanar o santuário e o poder do povo santo está designado como 1260 dias, ou 3 anos e meio, lá no capítulo 12, versículo 7 ao 11. E você pode comparar aqui com capítulo 11, versículo 2 de Apocalipse, com o capítulo 13, versículo 5. Agora, Cristo.
Aqui foi o anticristo, agora é o Cristo. Falando mais do reino temporal dos gentios, Daniel apresenta o conteúdo messiânico apenas em alguns textos. Lá em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10. No capítulo 2, o versículo 34 ao 35 e o 44 ao 45, ele fala sobre a pedra cortada sem auxílio de mãos. Né? Então aí a pedra que foi lançada, né? Sem auxílio de mãos. Ela veio, bateu nos pés da estátua e despedaçou tudo. E aí essa pedra, quem será? Né? Cristo, né? Que fere a estátua dos reinos gentios, simboliza a vinda final de Cristo, a fim de destruir o sistema antidivino do mundo e estabelecer o seu reino eterno. E aí vem Daniel capítulo 7, versículo 13 até o 14, os dois versículos, ele falando sobre quem? O Filho do Homem. Filho do Homem. Inclusive lá no Novo Testamento também vai falar o Filho do Homem. Quem é que diz isso? Cristo. O próprio Jesus fala o Filho do Homem. E ele diz dele, né? Ele fala, o Filho do Homem veio não para condenar, mas veio para salvar o que se havia perdido. Né? E ele fala dele mesmo. Ele veio para esse propósito. Aí diz que vem sobre as nuvens do céu. Também Daniel fala sobre isso. Ele vem sobre as nuvens do céu, a fim de destruir os reinos dos animais e receber o domínio eterno. Descreve a sua vinda como o homem-deus, assumindo finalmente sua posição legítima de rei da terra designado por Deus. Aqui ele fala no sentido do milênio, né? Que ele vem no sentido para reinar, reina aqui no milênio. Só que esse reino milenar, ele tem um fim, e aí depois ele entra para o seu reino eterno. Entendeu? Que tem duas fases, né? Ele reina na terra no período milenar e depois entra para o seu reino propriamente dito eterno. Duas facetas, igual a volta de Jesus. A volta de Jesus, nós acreditamos que ela se dá em dois momentos. A segunda vinda em dois momentos, né? Primeiro momento rápido, o arrebatamento, e segundo momento a vinda dele com a igreja já com grande poder e grande glória. E aí depois de a grande tribulação. Exato. Aí ele vem com a igreja. Ele vem com a igreja já. Aí a igreja, aí as pessoas que sobreviverem dali da grande tribulação ingressarão no milênio. Aí vem a outra pergunta: existe possibilidade de ir no segundo? Né? Ou é só específica para judeu? Né? A gente vai ver lá em Apocalipse, deixa para lá, a gente vê lá. Para todos, né? Pronto, a gente vai ver lá em Apocalipse a gente vê isso aí. Quem são 144 mil? São os TJ? Deixa eu ver. Depois que vão ser arrebatados, primeiro é como se fosse os gentios, né? O arrebatamento rápido, né? Arrancado com força, saindo da terra. Onde Paulo diz que os mortos ressuscitarão primeiro e os que estarão vivos. Ele vem nas nuvens. É como se fosse para os gentios, para nós. Não é que seja só para os gentios. É geral. É geral, para quem crê. Para quem está na posição, quem está aguardando. Depois, geral, judeu, gentio, para todo mundo. Agora depois ele vem Israel. Isso. E toda língua confessará. Ou seja, assim, a nossa mente é pequena, né? Ele vem lá em Israel. Todo mundo vai ver. Nós estamos aqui, ou seja, todo cantar, né? Quem tá aqui tá certo. Vai ver, né? Mas quem tiver aqui no Brasil, quem tiver lá no Japão, vai ver.
Eu imagino, é igual a gente falou na aula passada, isso aqui. A gente chegou exatamente nesse pontinho aqui, não foi? Aula passada, a gente falou isso aqui, mas tudo bem. Eu imagino que seja como o Sol. O Sol a gente não vê, o Sol nasce aqui, aparece aqui, surgindo aqui pra gente, mas todo mundo vê, com exceção de quem está do outro lado aqui, né? Terraplanista, né? Não é isso não, estou falando aqui, né? Porque Deus, ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele pode rachar a terra no meio, fazer duas bandas, ele é poderoso, ele pode fazer. Alguma coisa ele vai fazer para que todo olho veja. Senão ele teria que aparecer de um lado, onde está de dia, e depois aparecer do outro lado. Né? Dois momentos ali. Abrangente. Porque, não, a salvação, né? Ah, tá, salvação, sim, sim. Porque aquele que não se gostar de receber a marca, né? Vai ser perseguido a fio de espada. Se for fiel a Deus, salvo. E se não for, quando o João vê aqueles que são esses. São esses. Eles vieram. Grande tribulação. Ele diz lá toda vez. Não se prostraram diante da besta. São os argumentos, é isso aí, ó. Tá na linha. Vamos, é bom. Mas a gente vai ver mesmo esse assunto nessa magnitude lá em soterologia. Soterologia vai mexer nele mesmo. É a própria. Apocalipse a gente vai passar por cima também, assim, mas aonde vai trabalhar esse ponto, esse assunto é na soterologia. Lá é que vai ver, né? É muito bom, né? Eu gosto. É muito bom. Espero ter essa oportunidade. Aí, aqui Daniel 9, há uma referência mais específica a Cristo, como o Messias. Que é no decurso da profecia das 70 semanas, ou seja, aquela visão que ele teve, e aí no curso dela, depois que ele teve a visão, foi dada a ele a interpretação. E na interpretação a gente percebe que no curso dela, né, no decurso da profecia das 70 semanas, ele vem, mas é retirado sem receber o que lhe é devido, ligado a esse acontecimento. Entretanto, haveria outra destruição da cidade e santuário cumprida em 70, que foi no caso lá do templo de Salomão, né? Que não era mais de Salomão, né? Era de Herodes, mas era o templo de Salomão. Igual aqui o templo de Macedo é templo de Salomão também, né? Não é de Salomão, é de Macedo, mas tudo bem, né? Tá em casa. De Salomão, templo de Salomão. Na época já era de Herodes, mas era o templo de Salomão. Aí, naquele templo lá, ele foi destruído. Quando? No ano 70, depois de Cristo. Entendeu? E aí acredita-se que seja também um dos cumprimentos, né, assim, dessa visão de Daniel das 70 semanas. 70 anos depois foi. Na era cristã já. Não é depois de Cristo, 70 anos depois, não, assim, que fica aquela margenzinha, né? Aquela fração de anos de 3 anos ou 4 anos para mais ou para menos. Assim, né? Aí, considerando que Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo, e aí ele teria completado 33 anos no ano 29, né? 29, mais ou menos, tá, né? Nasceu no ano 4, aí vem o 3, o 2 e o 1, 3 anos, 33 vai dar lá no 29, mais ou menos isso. Aí, aproximadamente isso aí. Aí ele morreu, mas continua a contagem dos anos. Então já estava no ano 29, no ano 30, no ano 31. Aí quando chegou no ano 70, o templo foi destruído. Entendeu? O ano 70, desde o nascimento de Jesus, ali, desde da contagem, né? Da contagem do 1. Antes. Aí ele passou pela transição. Ficou o ano 1. Aí o ano 2, o ano 3. Quando foi no ano 1, Jesus já tinha
3 a 4 anos de idade, no ano 1. Aí vem o ano 1, o ano 2, o ano 3, o ano 4, e Jesus já crescendo, né? Aí quando chegou no ano 70, aí o templo foi destruído. Deu para entender isso aí, não? Deu? Que bom. Né? Aí vem Daniel capítulo 10 também, falar sobre Cristo. Ele aparece a figura impressionante do Senhor como o quê? Um homem, cuja aparência era semelhante à de um homem. Um homem mesmo com aparência de homem, né? Por cima do firmamento em Ezequiel 1, 26, e a do Filho do Homem em Apocalipse 1, 13 ao 17. Cada uma dessas descrições quando um julgamento estava prestes a ser pronunciado. Em todas as referências de Daniel, Cristo é visto como o juiz das nações designado por Deus, né? O juiz das nações. E aqui, aproveitando o ensejo, aqui na próxima aula nós vamos discutir, vamos trabalhar já sobre as visões e as interpretações de Daniel. Mas hoje eu ainda queria aproveitar o ensejo que a gente já falou aqui, sinteticamente de algumas. Eu queria só iniciar, ou só dar uma síntese sobre a interpretação de Daniel a respeito da estátua. A Bíblia vai nos mostrar que lá em Daniel, no capítulo 2, o rei, ele teve um sonho e ficou perturbado com aquele sonho. Aí nessa perturbação do sonho dele, ele não conseguiu mais dormir. E a Bíblia vai dizer que o rei mandou chamar os adivinhos, né, mandou chamar todo o povo da corte que pudesse interpretar para ele. Aí, quando o rei manda chamar os seus adivinhos e o povo que poderia interpretar, eles não conseguem. Eles ficam querendo que o rei diga para eles o sonho. Qual foi o sonho? Qual foi? Diga como foi. O rei não lembrava. Ele não sabia. Aí, como o rei não sabia, ele perturbou e disse que decretou lá uma ordem de matança. Mandar matar eles, os adivinhos, as autoridades dele, ia mandar matar. Só que aí Daniel, muito se compadeceu com isso, ficou também perturbado com isso também. E aí chamou os 3 colegas dele. Qual era o nome dos 3 colegas dele? Vê se vocês lembram. Olha aí, afiado, João. É esse mesmo, viu? É o nome hebreu, tá? Tem que falar o nome hebreu. É esse mesmo. É, o nome hebreu. Não é pra gente estar falando o nome caldeu deles, não. Certo? Aí, o nome caldeu é o nome em homenagem a deuses caldeus, né? E o objetivo era fazer com que eles esquecessem a sua origem, a sua identidade. Esse era o objetivo. E aí, Daniel chama os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, para eles fazerem o quê? Fugir? Não, para eles orarem. A orar. Quem é que dá a interpretação de sonho? É Deus. Não é não? É Deus. E aí foi para ele orar. Tá meio escuro, né, já? Osânia, tu pode só acender a luz ali, por gentileza? Olha lá, tem a descrição lá no papelzinho. Eu acho que é 7. Dá uma olhadinha, por gentileza. Aí, chamou eles para orar. Aqui no versículo 19, vai dizer que Deus revelou o sonho para ele. Revelou. Aí,
Só benção. Obrigado, viu? Qual é o número? É o 5? Tá perto, né? Tá perto. Aí Deus revelou para eles, ó, versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Aí o versículo 20. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Legal, né? O louvor de Daniel aqui, exaltando a Deus, né? E, rapaz, Deus deu, glória a Deus. É tipo o nosso glória a Deus aqui, né? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Foi isso aqui, Zé. Bendito seja Deus. E aí ele segue para o chefe que estava encarregado de cumprir a ordem do rei. Aí no versículo 24 vai dizer que Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Né? Arioque estava com essa ordem para matar. E aí o Daniel procurou Arioque e disse: não faça isso não, me leva até a presença do rei, que eu vou dar a ele a interpretação. E aí chegou lá, foi o que aconteceu. Deus honrou. E ele então disse para o rei, respondeu Daniel à presença do rei, no versículo 27, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, glorificando a Deus, né? Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Aí começa, versículo 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Aí vem, versículo 31, ele começa a dizer a interpretação. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Legal, né? Tremendo. E aqui, eu trouxe aqui a Bíblia Dake. Eu tinha esquecido e voltei em casa para buscar. Aí ela traz, esse plano divino. Um plano divino através dos séculos. E aí, no plano divino através dos séculos, ela mostra aqui a estátua. A estátua, dentre outras coisas, muitas coisas aqui. Mas traz a estátua, as cores,
e os seus sentidos, os reinos, os tempos e tudo. E aí eu vou me comprometer de tentar puxar isso aqui, botar numa folhinha, para na próxima aula a gente já trabalhar a estátua e os outros sonhos e as outras visões e as suas interpretações. Tá bom? Lembrando que na próxima aula já será a nossa última aula de Daniel, para a gente já ingressar em Apocalipse. Né? Na próxima aula a gente vai ver isso aqui. Então, não perca, para que a gente possa trabalhar isso aqui e ser ricamente edificados para a glória de Deus. Tá certo? Que Deus em Cristo os abençoe. Tem um pontinho aqui no capítulo 2 de Daniel que a gente vai discutir na próxima. Na outra eu vou. Mas eu vou deixar aqui como um quiz aqui para vocês. Vou deixar aqui. No capítulo 2, de Daniel,